senhores, boa noite, meus senhores. O bailinho vai começar, o bailinho vai começar. Madeira, uma ilha neste país. A Madeira é um jardim, a Madeira é um jardim. No mundo não há igual e no mundo não há igual. Seus encantos não têm fim, seus encantos não têm fim. É vila de Portugal e é vila de Portugal. Mande quem puder e governo quem me saber. Uma ilha neste país. O poder para as mãos do povo, e a coisa mais natural. Só eles sentem na pele tudo o que o trabalho vale. O senhor sabe ler? Não sei. E costuma ouvir rádio e ver televisão? Na rádio, sim. E na rádio falam muitas coisas, passam por aí. O senhor tem alguma ideia sobre isso que ouve na rádio? Essas coisas, assim, da política, do governo? Não. Eu gosto de ganhar e fique bem. Ao contrário, Então, mas o senhor sabe o que é que significa o governo de Marcelo Caetano ter saído, não é? No 25 de Abril, o MFA e tal. Portanto, afastar o governo de Marcelo Caetano, sabe? Isso, para si, o que é que isso significa? Ficou contente, não ficou? O que é que pensa disso? eu penso que o Caetano, acho que é um homem que tinha razão. Não tem? Tem? Por que é que diz isso? Dizem que eu uso dizer, não sei, mas uso dizer que o Caetano tinha razão. Que não podia fazer nada, eles mandavam. Eles querem. Os outros que mandavam. Quem sabe quem eram os outros? Os outros eram... A Madeira continua a ser uma zona de subcultura. Há uma impreparação grande das pessoas. Há uma falta de amadurecimento político, uma falta de consciência exata dos problemas, sobretudo das soluções que se põem para esses problemas. É evidente que a situação política nacional agrava e condiciona a situação política madeirense. Logo após o 25 de Abril, houve um grande surto de esperança e os madeirenses vibraram com o 25 de Abril, esperaram que viesse finalmente uma resposta para os seus problemas. Passado algum tempo, a resposta para esses problemas, alguns de primeira necessidade, não chegou. E é evidente que a população, num período em que tudo se exige sob pressão e em velocidade, começou a saturar-se e a projetar naqueles que estavam à frente dos seus destinos a culpa da insolução desses problemas. Após as eleições, o eleitorado madeirense manifestou-se claramente favorável ao Partido Popular Democrático, que foi o partido que obteve maior percentagem eleitoral. A partir daí, tem-se assistido, com base nesses votos, a uma luta para que seja esse partido a poder tomar, como lhe compete por resultado de eleições, assim tem sido feita essa defesa, a governação da ilha.
Tem muitas pessoas que não tenham conhecimento, até pessoas muito pobres que não tenham nada, e tomar era conhecimento era com essas senhoras que sabem mais, era com aquelas sempre mais ricas, com aquelas senhoras sempre de gravata, porque eles é que sabiam. A maneira das pessoas é que aquelas senhoras é que sabiam das coisas. E então eu era perguntar a eles, como eram daquela classe, dizer que era para o povo votar no PPD, e eles então vinham para casa, poder-se dizer assim, o PPD não presta. O PPD é bom, porque então o senhor doutor ou o meu patrão disse que era para votar era no PPD. Quer dizer, que eles eram com aquelas senhoras ricas para dar o conselho em quem é que eles votaram, qual era melhor. E então mesmo António, que deixa assim, o senhor que não vota no PPD é que ainda vai se arrepender, que faz. O meu patrão mandou foi votar no PPD, tenho aqui um bilhetinho todo que o meu patrão me deu. Houve um PPD, um CDS aqui na Madeira que ganhou, sem que teve uma votação muito maior, derivada a ser o povo levado. O povo não conhecia qual era o partido que servia à classe trabalhadora. O que eu penso sobre isto é que devia de vir para cá, para Portugal, um socialista, nós éramos socialistas, mas tudo a favor ao bem a favor quer dizer, eu penso, isto é o meu pensamento, ao bem a favor de todos, ao bem a favor de que há muitos que dizem que isto é tudo uma camada de funchada, estes partidos todos. Eu também não posso Camada de explicar o que é. fascistas. Mas é que eu penso que devia dizer pelo menos para cá, para Portugal, um socialista assim que fosse a favor de um lado e do outro, fosse a favor de toda a gente. Arranjar trabalho para toda a gente, que já estou farto. Toda a gente Estou trabalha. farto de andar aqui e acolá. E este aqui torna-se muito pequeno para mim, para eu andar aqui e acolá sem trabalho. Portanto, eu quero trabalhar, não há trabalho, o que eu vou fazer? Portanto, considera que o socialismo resolvia isso? Exatamente. Fala-se em sistemas, não é? Fala-se em socialismo, fala-se em comunismo, fala-se em capitalismo. Os senhores fazem alguma ideia do que é isso? O que é que pensam disso? Olha, a gente não se compreende nada disso, mas aqui uma certa medida de pescadores gosta muito do socialista. Portanto, do socialista. E uma certa medida mais para cima, já é pelo papadão, já é pelos capitalistas. Mas é quase uma baixinha, aqueles que estão apertadinhos, gostam muito do socialista, que pensam que o socialista entrando no poder que resolve o assunto melhor. O capitalista já temos que estudar já há muito ano e temos sempre com fome. Nem eu tenho aqui fome também. Pobre. O que é que o senhor julga que é o socialismo? E eu não julgo, olha, ouço dizer boca de outras pessoas que às vezes, claro, são tantas opiniões, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas eles dizem que um socialista, mas um socialista, não é um socialista falso, é um socialista, porque são as pessoas que têm e gostam que os outros também tenham coisinha. Aqui, eu só tenho uma camisa nova, também gosto que eu tenha uma camisa nova para a gente andar frescos os dois. E o capitalista já não sei, o capitalista tem uma, duas, quatro, cinco, e de uma aquela velha, aquele jogo para um conto e outro. Portanto, o senhor considera que o sistema socialista é de facto aquele que permite aos trabalhadores ter um nível de vida justo? Justo, pois, um socialista que seja justo, não um socialista falso, senão também não vale nada. Para aí muitos socialistas falsos, é? Ora, se olhar quem são esses, fascistas, eu sei que está cheio, fascistas, chega quase tudo fascistas. A gente vai uma mercearia, naquela parte, a gente compra-se uma coisa por 5 quilos, vai-se aquela já é 8, aquela já é 9, e se queres comer, come, se não quiseres, não comes. E para tudo, não precisa de mais mal do que estamos a viver, e cada vez pior. Os trabalhadores madeirenses estavam cansados de percorrer as escadarias, que nem sequer eram as principais, da burocracia fascista, espécie de labirinto calculado, onde se perdia a força, mas se fortalecia a vontade. Os sintomas de terra colonizada e a sensação de abandono, confessada por cada homem com quem falamos, haviam tornado intransponível a barreira de 2 horas que separa Lisboa do Funchal. Depois foi o 25 de Abril, que, na curiosa opinião de uma camponesa que aqui estará dentro em pouco, veio apenas dar a entender ao povo os seus direitos. As sequelas do cultivo da ignorância, trave mestra do anterior regime, não permite, porém, a muitos madeirenses tal afirmação, que denota uma consciencialização política assinalável. A maioria pensa ainda pelas cabeças de privilégio do padre, do doutor, do professor da terra. É com os conselhos destes que muitos pescadores, camponeses e operários da Madeira
têm de enfrentar o jogo subtil dos partidos, optar e resistir às ameaças e chantagens, caso a sua opinião não coincida com a dos caciques, não estando estes do lado dos fracos. Votei para socialista e eles aqui parecia que me matavam. Ah, sim? Mas as pessoas aqui... Algumas foi para o PPD e algumas foi para o socialista. Quando fala em socialismo, o que é que pensa que é o socialismo? Eu penso que o socialismo, sabe o que era? Que podia ser que fosse melhor, que houvesse mais trabalho e que votos para se trabalhar, que a pessoa que é pobre não pode passar sem trabalhar. E quando falam aqui na independência, o que é que quer dizer isso? Pendência, senhor, que é que era pendência aqui? O que é que era pendência aqui? A pendência era um parceiro para a gente viver, para a gente viver ainda mais tristes do que se vê. E os capitalistas que querem a pendência e queria a pendência que para a gente andar aqui debaixo deles, para a gente morrer de fome. Não me parece, francamente, haver radicada na população madeirense uma ideia de independência. A Madeira é uma região que sempre esteve integrada no todo nacional, falamos a mesma língua, não há população propriamente indígena, os madeirenses sempre se integraram e sempre se viram integrados na comunidade portuguesa. Simplesmente, a falta de resposta aos principais problemas da ilha contribui para que esta ideia do separatismo possa ser desenvolvida por grupos que consideram que o 25 de Abril veio prejudicar os seus interesses, por classes que viram prejudicados os seus privilégios. Podemos situar em alguns estratos e penso que principalmente sectores ligados ao turismo, sectores ligados a indivíduos mesmo das chamadas profissões liberais, os comerciantes, outros com interesses mais ou menos económicos, estarão por detrás de um movimento que tem um mínimo de organização e que ultimamente tem realizado alguns atentados, sobretudo atentados bombistas, atentados esses que têm trazido um certo pânico à sociedade madeirense e uma intranquilidade à sua população. A subcultura madeirense, uma fraca mentalização política, uma falta de mentalização sindicalista. O problema também de uma religião que continua a dominar a população, mas uma religião que tem uma prática e até um conteúdo muito arcaico, muito medieval, onde reformas de concílio mesmo ecuménico pouco chegaram, o anticomunismo que é fácil explorar em populações deste tipo, todos estes fatores explorados, em conjunto com um bairrismo que sempre foi constante da população madeirense, torna-se de certa maneira fácil explorar ideias separatistas, que, repito, não me parecem ter uma base social na consciência da população, mas num conjunto destes cordelinhos todos, bem trabalhados por um grupo minoritário, torna-se possível começar a fazer vingar a ideia separatista. Quer independência e depois Cortar a alcácia. mas antigamente pensa, mas era a gente pensa, mas o que se vai fazer. Acha, portanto, que não deve ser? Mas porquê? Desconfia das pessoas que dizem isso? Não desconfio. Acredita nelas? Não acredito. A dependência da Madeira não fica bem para a gente, que a gente se vai fazer aqui na dependência da Madeira. Pode ser nada. Porquê? Não pode ser. Se o Governo Central, se as autoridades locais
não aplicarem a tempo o antídoto que me parece possível por cobro a esta ideia separatista que evidentemente cresce, pode acontecer que a independência da Madeira, agora desejo talvez de minorias, possa alastrar por toda uma população. Para isso parece-me urgente e necessário proceder-se à chamada descentralização do poder. Uma descentralização que tem de ser efetiva. Não pode ser feita apenas por decretos, por vontade de ministros que querem confiar ao Poder Executivo local maior força, maior poder de ação, mas essa descentralização, como disse, tem de ser efetiva. Não estou de acordo com a independência da Madeira, embora mais tarde, possa estar de acordo, não é? Não estou nada de acordo porque quem quer a independência da Madeira não são aqueles, não são os operários, não são os trabalhadores, são exatamente aqueles que exploram. Portanto, não estou nada de acordo. Lá, que daqui a uns anos que houvesse para aí um grupo, um partido democrático, um partido que sempre fosse ao lado dos trabalhadores, depois da Madeira produzir o suficiente, que a Madeira, atualmente eu estou informado disso, que não produz para si, porque ainda o ano passado o presidente do turismo acaba de dizer que é preciso ainda 1 milhão de contos para vir para a Madeira, que as despesas não dão. Portanto, não estou de acordo absolutamente nada com a independência. E que um dia que a Madeira produza, não desligando do continente, um pouco, não sequer digo bem, não digo bem uma independência, autonomia, mas uma autonomia com todos os poderes. Pudessem resolver cá aquilo que esperamos mesmo resolver. Aquilo que as próprias pessoas aqui sentem. Aquilo que fosse resolver lá, preciso resolver uma coisa, amanhã vamos lá, vamos ao Funchal, vamos resolver lá. Isso que eu digo, mandarem para o Funchal, do Funchal manda para lá, eles demoram 1 mês, 2, e só as coisas são resolvidas aqui depois de 1 mês ou 2 ou 3. Gostava de vir na Madeira disso. Paralelamente a esta descentralização efetiva, deveria proceder-se a uma vasta campanha de dinamização cultural entre a população. Teremos de reconhecer que na Madeira pouco se adiantou após um 25 de Abril numa informação exata a dar à nossa população. Os meios de informação, na sua grande maioria, continuam dominados por forças que não estão interessadas no processo revolucionário, por forças que não estão interessadas no desenvolvimento da população e continuando a jogar com a ideia bluff do povo, que o povo é que quer isto, que o povo é que quer aquilo, que o povo é que rejeita ideias que o povo não tem qualquer conhecimento, que o povo não tem qualquer consciência, continua a manter-se a população numa ignorância, num obscurantismo, sem lhes dar consciência dos seus próprios problemas. Se algum meio de comunicação social avança a informação, procura-se imediatamente estigmatizar esse meio, rotulando-o de comunista e procurando voltar a população contra esse meio de comunicação social. Toda esta manobra é dirigida nas costas do povo, que não tem grau de consciência suficiente para acordar para o fundo do problema. É importante que as autoridades religiosas e aqueles que ainda são os principais agentes de informação junto das populações rurais sobretudo, os padres, se convençam que o que se passa em Portugal é um desejo de ir ao encontro das populações mais desfavorecidas, é um desejo de resolver o problema de todos os portugueses e, para isso, sem cairmos em campanhas de Idade Média, de período de Inquisição, pondo o problema numa luta de comunismo, anticomunismo, de religião e outros ismos, o que me parece é que tem de criar-se na população condições de aceitação para elas próprias, tomando consciência dos seus problemas, se organizarem com vários meios, como alguns exemplos já estão em decurso, cooperativas, associações, etc.,
para elas próprias darem, com a ajuda do governo e das autoridades, resposta aos seus problemas. Esta dinamização cultural, dizia, terá de assentar, portanto, na Igreja, nos párocos, porque numa população como a nossa, onde as últimas estatísticas oficiais dizia que havia 42% de população analfabeta, são ainda os párocos os agentes principais de informação. Isto é um povo mais ou menos ordeiro, povo trabalhador. Estão agora a queixar-se também de falta de trabalho, alguns que vêm de ultramar, mesmo algumas obras que aí havia em curso paralisaram bastante, mas é que o povo está aí a queixar-se um pouco da falta de trabalho. Estão à espera de soluções. Quando é que elas vêm não se sabe, mas esperamos. Alguns padres, não são por todos, levar o povo para um partido que não interessa aos trabalhadores. Um partido que os servia melhor. Exatamente, o povo foi levado a votar num CDS ou num PPD. Não serve absolutamente nada aos trabalhadores. Claro, aqui o nosso senhor padre não quer ficar mal nem com trabalhadores nem com patrões. Quer dizer, portanto, é uma coisa que se diz. Uma pessoa, se vai falar, vai ficar mal com o diabo. Hein? Se vai falar a favor dos contra os trabalhadores, também fica mal com Deus. Portanto, anda aqui a fazer uma coisa para não ficar mal com ninguém. Portanto, na minha ideia pessoal, é este que eu vejo. Que eu vejo estas coisas. E é isso. Eles não querem ficar mal com ninguém. Hein? Querem ficar bem com todos. Mas acha que isso está bem? Eu não acho. Para mim, da minha parte, não acho que isto esteja bem. Para mim, deve-se pregar a justiça. Se eles pregassem a justiça, será daqui a uns anos, é claro. Embora eles, no ano do 25 de Abril, não pudessem pregar a justiça, porque eram presos também, os quadros, não é? Mas, embora eles tenham liberdade, deviam pregar a justiça para daqui a uns anos ter, como eles dizem, ter amor uns aos outros. Depois a justiça feita, depois a justiça cumprida. Para lá, não diga a justiça toda que nunca mais pode sair. Um pedaço mais de justiça. Então, nessa altura, criamos um amor uns aos outros. E antes de não aparecer essa justiça, não podemos ter amor àqueles que não o fazem. É o que eles dizem. Justiça, quer dizer, amor, mas justiça fala-se muito pouco. Devia-se falar na justiça, como é que se deve praticar a justiça, e então seria o amor, seríamos todos amigos uns dos outros. É isso na minha ideia pessoal, que eu achava que devia ser pregada esta coisa. Mas depende de quem aplica a justiça. Pode-se considerar que há várias formas de fazer justiça. Sim. Fazer aquelas coisas que deve ser. Dos trabalhadores operários ganhar aquele suficiente para a sua vida, que possam comer e beber à vontade, que não tenham dificuldades, que amanhã possam dar um passeio também. Hein? Em 1969, havia na Madeira 102 paróquias e suas igrejas. O ensino superior não existia nem existe. Depois da escola primária, o ensino oficial fica-se pelo ciclo preparatório, um liceu e uma escola técnica. Qualquer enciclopédia nos diz que praticamente se contam pela totalidade os madeirenses católicos. Assim, a religião é ali um Estado dentro de outro Estado, mais do que em qualquer região do país. É por isso que o que de mais avançado fomos encontrar na ilha tem subjacente uma interpretação do Evangelho, enquanto a outra interpretação é responsável pelo que de mais recuado assinalamos. Esta constatação prova que, na verdade, o povo da Madeira se encontra à mercê da vontade dos párocos, cuja voz faz lei. Infelizmente, excetuando 3 ou 4 de que falaremos mais adiante, a maioria são lamentavelmente reacionários, outros, incapazes de entender o 25 de Abril, são instrumentos dos que defendem interesses opostos aos dos trabalhadores. E já vimos nesta série de programas como, em nome da lei de Deus, uma parte do povo destruiu uma cooperativa, obra de outra parte do povo. O púlpito de muitos membros deste clero tem sido uma eficaz tribuna, porque diária e sem concorrência, ao serviço da reação que adota palavras como democracia, progresso e liberdade, para utilizar recentes declarações do Bispo do Porto. Então nós temos um padre, o padre caminhou, uns dizem bem, outros dizem mal, mas ele parece-me que custava muito dinheiro. Assim? Oh, nunca se vende. É um bom padre, pá.
para ter uma boa explicação. Oh, muito bem. Mas o dinheiro vinha cá. Então ele nas missas e tal falava assim de política. Dizia assim alguma coisa sobre isso ou não? Não? Ele estava coisas que ele dizia que as gente estranhas. A gente pensava-se bem, diz isso, bem, nem fazes. O que ele dizia, se ele fizesse, muito bem. Mas ele dizia, nem fazia. Esta coisa de dizer, oh, meu claro, eu gostei muito bem, mas faço tudo bem por trás, não pode ser. Mas como é que era isso de passar o dinheiro para cá? Ele... Oh, o Deus sabe por uma razão, o seu pai morreu. Não sou da nossa idosa, dos nossos pais que ficamos. O seu pai morreu, o seu filho. Só o meu pai morreu, não dá a dizer uma mocinha pela alma dele. Pelas promessas não se podem estender. Vai-se mandar uma mocinha pela alma dele. Se vier quando uma civilização, olha, são 100 esquedes. Olha lá, 100 esquedes e é 2 dias que eu estou a trabalho. Se quiseres, se não quiseres, não pôs à porta. Estes carros têm barriga cheia, o povo aquilo manda dizer o tua pai, aquilo manda dizer o teu irmão, aquilo manda dizer a tua prima. A gente a ver se estamos aqui cheio de fome, vá-se para uma hora. Se o senhor de parar, 500 escudos de ganho, em 2 ou 3 dias, manda-se um sim pelas almas. Todas, pelo seu pai, pelo meu pai, por todos. E às vezes no senhor a gente alcança-se aqueles 500 escudos de ganho. Vá-se com o padre e diz, olha, são cheios, 100 escudos. Muita gente. Ele não se importa o que ele manda dizer. Estou a ver muitos, estou a mandar dizer que ele já manda dizer, para mim não me falta nada. Levam 400 escudos de vir a um funeral e 500 escudos de casar uma pessoa. Para dizer uma missa logo 100 escudos. Levam tudo caro, se for para uma pessoa se casar ou a fazer um funeral que não tenha, é preciso ir pedir para pagar, senão não há padre para levar. Aqui na freguesia do Estreito, aqui o padre da freguesia é muito estimado pelo povo, não é? O povo gosta dele, o povo cá é ao lado dele. Os fascistas é que não gostam dele. Até portanto que há muitos que até batem, quem tira por ele vão e batem. Mas esses que batem no povo não são do povo, não é? Não são do povo, esses senhores são do PPD. Quer dizer, podem ser muito ricos, mas consideram-se ricos e consideram-se ainda são mais fascistas do que aqueles ricos são. E esses médios comerciantes já no parecer deles são ricos e batem o povo todo e pronto, e ficam sempre bem. E sobre o bispo, o que é que as pessoas pensam? O que é que o povo bem, pensa dele? Sobre o bispo, quer dizer, o bispo até não se embaraça que as pessoas podem falar assim alguma coisa contra a revolução, mas eu até não acho que ele fale muito contra. E também eles foram lá que era para deitar o seu pai na rua enquanto ele atirava para o povo, mas ele disse que era para o pai chamar o povo e depois queria um lado e disse que não queria outro. Se estivesse mais ao lado dele, ele ficava, se não tivesse, ele saía. Até que se ele fosse muito ao lado dos capitalistas, já o deitava fora. Eu até acho que o bispo não quer assim muito, quer dizer, eu não lido com ele, eu só vejo ele ver ali. E o que é que ele diz ali? Ele, quer dizer, ali ele disse, quer dizer, ainda disse umas coisas contra a revolução, depois disse algumas coisas contra os padres e que eles não viravam os juízos das pessoas grandes, mas que estava tratando de virar os juízos dos pequenos. Ele ainda disse algumas coisas contra, mas quer dizer, não foi grande coisa. Foi só umas palavras e depois no resto ele começou a dizer a prática e foi-se embora. Na seguida foi-se embora. E mesmo há pessoas mesmo aqui nesta freguesia estão todas a favor do Sr. Padre, eles até, essas pessoas até podiam, se fosse olhar, até muitas pessoas podiam falar. Aqui onde os senhores moram, faz parte da freguesia, da paróquia do Santiago. de Santiago, que é a paróquia onde O Sr. Padre Tavares. Essa senhora. E o povo está bastante unido e tem conseguido... Aqui em cima, cá, graças a Deus, o nosso Senhor está todo noite, a coisa cá está todo noite que o Senhor vier, que mais a gente se não fosse o nosso Senhor Padre Tavares. Mas há outros padres aí que não são assim, não é? Aí para outras paróquias. Não sei que o caso seja do nosso, que a gente tem na nossa freguesia, sabe ser do nosso. Com o Sr. Padre Tavares, com o Sr. Padre Tavares é que abriu os olhos a gente. E quer dizer, então os que gostam do padre é o povo, não é? É o os que povo. não gostam são assim, os que já têm assim uma mercearia, têm assim Os que não gostam dele são aqueles que... Eu digo-nos que têm muitas propriedades e aqueles que são merceeiros e comerciantes assim mais altos é que já não gostam dele. O povo cá gosta dele.
E se for pelo povo, ele nunca sai daqui, mas caso fosse pelos fascistas, ele já bem tinha andado para ele sair e para ele fugir. Mas ele também nunca foge, está sempre ao lado do povo e também nunca tirou por eles. Se ele tirava pelos fascistas, era um padre bom, mas como ele teria pelo povo, o padre não presta. Aqui na Madeira, só há 2 ou 3 padres que são assim considerados amigos do povo, os outros são exploradores do povo, é? Como é que... Quer dizer, eu conheço o padre da Ribeira Seca, o padre Tavares, o da Socorma, o da Corma, lá embaixo. E não sou só mais algum, eu de contrário não conheço mais nenhum padre. Pois, assim. e os outros? Esses padres que não tiram pelo povo também, e é porque também têm propriedades que tiraram o dinheiro do povo e fizeram propriedades e fizeram coisas e têm tempo aí o que é do povo, portanto não tiram pelo povo, que também já são fascistas como os outros ricos do Rio. Outras pessoas O da igreja do Estreito não quer a cooperativa. Eles, o povo uniu-se e fez uma cooperativa e eles não querem a cooperativa. O do Graxique, o povo vai, claro que o povo é meio indebruto, vai com o padre para pôr a cooperativa, mas o padre do fascismo não quer a cooperativa, não põe. O padre não põe, ele fica acanhado. Então eu aqui há vezes falei com uma pessoa do Graxique, eles dizem que já foram com o Sr. Padre, mas o Sr. Padre diz que não deixa pôr a cooperativa porque a cooperativa é da FEC. Mas se o povo comer das vendas, isso não é da FEC. E se o povo se libertar que seja o senhor de si que vai onde quer, isso já é a FEC. Quer dizer, que então não há dias de Deus e a mesmo ricos. Se as pessoas fizerem como o rico dizem, são da religião de Deus. E se não fizerem como eles dizem, já são do comunismo e já são da FEC. Bem, para cooperativas praticamente ainda não temos. Aqui na paróquia não, ainda não há. Algumas outras. Mas já se pensa nisso. Já estamos a pensar no assunto. Cooperativa, mesmo comissões de moradores. Estamos à espera de ver se a gente constitui tudo isso. Mas lá em cima, na outra paróquia de onde eu venho agora, já temos lá umas comissões encarregadas de estradas, construção de estradas. E por acaso estão lá a fazer uma obra muito engraçada. Muito. O Castelejo é no Estreito. Havia lá uma cooperativa e o povo destruiu a cooperativa. Não sei. Eu estive lá a conversar com algumas pessoas e dizem elas que era contra a lei de Deus. Não, porque com a cooperativa pode ser contra a lei de Deus. Isso, quanto muito, má formação das pessoas ou a má informação. Mas de contrário, uma cooperativa desde que tenha boas cabeças a comandá-la e a orientá-la, evidentemente que a cooperativa é sempre benéfica para o povo. Nunca é malfazeja, nunca é prejudicial. Está muito bem. Não há necessidade de escolher uma cooperativa, porque, como não sabe, o senhor sabe que o povo, a capacidade intelectual do nosso povinho, muitas vezes não é aquilo que a gente espera, não é isso. O povinho do campo, às vezes, tem uma ideia que julgam ser boa e aceitável e que afinal não é. Ora, muito bem. Para fazer charamba não precisa ser doutor. Basta levantar o pé e cantar bem com valor. O charamba é do povo, todos o sabem cantar. O charamba é sempre novo quando se sabe brincar. Os padres têm uma certa influência junto das pessoas, não é? Como estão aqui há muitos anos. E sim, agora há aí alguns padres que têm contra eles a má vontade de umas freguesias e têm o povo com todos. Estou a falar, por exemplo, do padre Martins, talvez do padre Tavares. O padre Martins será um caso especial. Eu reconheço nele muitas qualidades, muitas. O resto, a aplicação das qualidades, já é problema que eu abstenho de entrar nele, porque se ele quiser, tem qualidades para muito. Muito e positivo. Não tenho dúvida. O senhor padre de Machique, eu também tenho lutado bastante. Tenho lutado bastante pelo povo. Mas tenho visto umas dificuldades na vida dele lá, que também não tem sido boa nada. E agora um dia destes eu vi mesmo na emissora uma coisa que eu não me agradou mesmo nada a ouvir. Que a verdade diga-se, o padre Martins não é totalmente nulo. Algumas coisas que ele quer e deseja, elas são muito positivas. Agora, claro, talvez os processos não tenham sido os melhores, não sei. São problemas muito complicados e graves que a gente propriamente não posso entrar nele, tanto mais que se trata de um colega de quem eu sou muito amigo, por acaso. Ora, muito bem. Colega tem que eu respeito muito.
Quem não está com ele chama-lhe comunista e usa isso. Eu nunca supus que ele fosse comunista. Nunca pensei nisso. Bem, um homem que tem umas ideias que outros podem não as ter, e é claro que esta questão de ideias, as minhas podem ir contra as suas contra as minhas, vamos a ver quais são as mais válidas.